Olá, paz do Senhor. O canal Som do Clarim traz a lição de número 11, pré-aula, que será para o dia 10 de setembro de 2023, Dia Nacional de Missões. Se você não é inscrito no Som do Clarim, inscreva-se, ative o sininho de notificações e coloque a opção todas, para que todos os vídeos que nós postarmos aqui você receba em primeira mão. O título dessa semana é Cultivando a Convicção Cristã. Texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura bíblica em classe, 1 a Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A lição desta semana, ela traz importante aprendizado para todos nós que estamos militando na boa milícia da fé cristã, como soldados de Jesus Cristo, esperando o general, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus voltará para levar o seu povo escolhido. E nós temos que ter essa convicção, meus queridos irmãos. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável o crente cultivar uma profunda convicção cristã, ser firme, convicto, ser forte. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações. Lembra o que diz a Bíblia? Se fores frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós temos que ser firmes e fortes em meio a tantos embates, tantas aflições, como nesse tempo presente. Vamos prosseguir confiante para o prêmio da soberana vocação, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Nesta lição nós vamos estudar os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé. Nós não estamos apoiados em tábuas podres, em isopor, em palha seca. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Então, nós temos que ter convicção, nós temos que ser firmes.
A Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estudaremos essa convicção. Vamos ver como Paulo mostra que o cristão deve ser convicto, como ele mostra essa convicção. O objetivo é despertar em cada crente o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em meio a esse mundo de trevas, a esse mundo tenebroso, onde o príncipe é o diabo. Não adianta enganar, não adianta esconder que o príncipe deste mundo, Jesus disse que é Satanás. E ele, Satanás, já está julgado. Então, o mundo só leva para o abismo. E se você não tem convicção da sua fé, da sua chamada, e os fundamentos que você tem não são firmes, você pode ser levado pela enxurrada do mundo. Então, primeiro, convicção espiritual. Poder do Espírito. Aqui nesse primeiro tópico, a orientação divina através do Evangelho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para vencermos esse mundo de trevas. Jesus, orando na oração sacerdotal, ele disse: Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então Jesus orou ao Pai e orou por nós, pedindo que o Senhor nos livrasse do mal, mas não nos livrasse de passar por este século, por esta vida, que é difícil, não é fácil, mas nós temos convicção em Deus que a vitória é nossa. Nós já temos essa plena certeza. A partir da revelação de que nós temos o Espírito Santo e temos essa convicção, esse poder dado por Deus, o Senhor deixou escrito que mandaria outro Consolador para que estivesse conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está conosco. Se você é um cristão convertido, obediente, que teme a Deus e anda na presença do Senhor, o Espírito Santo está com você. Então seja convicto, tenha fé, tenha certeza de que você é mais do que vencedor. Confiança. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, que é uma cidade ali, né? A sua fé não estava abalada. E realmente, quantas vezes não somos agravados? Quantas vezes não somos massacrados, pisoteados, achincalhados, mas nós não estamos abalados. Nós temos a nossa convicção no Senhor. Então, o apóstolo se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Ele e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Veja que nós não estamos sendo espancados fisicamente com varas. Certo que o inimigo usa seus adeptos, usa seus instrumentos para muitas vezes nos afrontar, nos atacar. E às vezes somos espancados, né, espiritualmente, mas, irmãos, nós não seremos abalados porque a fé que nós temos é suficiente para nós vencermos. Observe aqui que, todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, eles oravam a Deus, cantavam hinos ao Senhor. Atos capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, era madrugada. E da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos. Então, Deus entrou com providência. Deus sempre vem em socorro daqueles que o buscam, daqueles que estão buscando a sua face, daqueles que estão louvando o seu nome confiantemente. Então, após essa severa provação, eles não esmoreceram. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo e vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousadia, confiança e poder de Deus, anunciaram o Evangelho, anunciaram Jesus como Senhor, como Salvador. E Deus operou tremendamente. Observe que aqui houve fidelidade na pregação. Irmãos que pregam o Evangelho, irmãs que pregam o Santo Evangelho, vamos ter fidelidade na pregação.
Nós não precisamos de arranjos, nós não precisamos de subterfúgios, não precisamos de coisas para enfeitar o Evangelho, coisas estranhas ao Evangelho. Jesus não precisa disso. A mensagem não precisa disso. Precisamos ser fiéis na pregação, fiéis à palavra, fiéis à doutrina, fiéis à comunicação da palavra de Deus. Mostra que a doutrina cristã não precede de fábulas, invenções, nem também pode ser usado artifícios, né, para seduzir as pessoas, enganos dos homens. Nós não precisamos nada disso. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, a mensagem, com segurança, com convicção, no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E não é o pregador, não é o pastor, não é o missionário, não é a pregadora, não. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem livra é Jesus, quem opera o milagre é Jesus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Dessa forma, o propósito do apóstolo aqui não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Tiago 1,22. Irmãos, vamos deixar de falsos discursos, vamos deixar de tantos argumentos. Nós estamos tentando ganhar no argumento e o Evangelho não é isso. O Evangelho é mensagem de poder, é mensagem do céu. O Evangelho é palavra de libertação. Nesse sentido, somos então exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra e anunciar a Cristo com sinceridade. Então vamos pregar Jesus, vamos pregar o Evangelho e deixar que Deus fará a obra. Jesus está salvando, curando, libertando. Não é o homem, é Jesus, é Deus que está fazendo isso. Não sou eu, não é você, pregador, é a palavra de Deus, é Jesus. Vamos dar glórias ao Senhor, vamos atribuir a Deus toda a glória, toda a honra. Observe aqui que a segunda e terceira partes da lição, primeiro fala de convicção moral e depois de convicção social. Por exemplo, nessa parte aqui de convicção moral, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. A palavra chega e tem que mudar a pessoa. A palavra chega e a pessoa tem que mudar de vida, tem que mudar de caráter. Que evangelho é esse que não liberta, não transforma e não muda o caráter de pessoas? Misericórdia, Jesus. Desse modo, a Bíblia sempre orienta que quem é salvo e quem é santo, santifique-se ainda. A palavra de Deus nos diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é salvo não vive na velha vida, não anda novamente nos entorpecentes, no álcool, nas drogas, na prostituição, na fornicação, na mentira, na falsidade. Quem se converteu tem vida santa, tem vida transformada. Agora anda de cabeça erguida com a moral transformada. Por isso que aqui fala de convicção moral. Evangelho é transformação. Evangelho não é mercadoria barata. Evangelho não é ladainha. Evangelho é poder de Deus. Paulo disse, o Evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, quando em 1 Tessalonicenses 2:5 ele diz, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Os falsos ensinadores, os falsos pregadores, eles têm palavras lisonjeiras e agem com pretexto, e muitas vezes com pretexto de avareza mesmo. O Evangelho é puro, o Evangelho traz libertação, traz transformação. Esta palavra pode parecer dura, mas é a realidade.
nós estamos aqui para transmitir a palavra como ela é. E a palavra de Deus diz que o evangelho, quando chega, ele transforma, ele muda. Reputação ilibada, vida irrepreensível, Deus exige de quem aceita Cristo como Salvador e se converte. Reputação ilibada, vida irrepreensível. É uma conduta que não pode ser censurada. O apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Isso é maravilhoso. Quando ouvimos isso da boca de Paulo, e também precisamos ter o cuidado para não ser reprovados também. Meus amados irmãos das classes de Escola Bíblica Dominical, professores, professoras, você que é superintendente da EBD, vamos reunir as classes, vamos discutir mais esse assunto. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo muito relativista, num mundo muito materialista, que parece que não tem tanta importância hoje a vida, a moral transformada. Então, os papéis não podem ser invertidos, a ordem não pode ser invertida. Tem que haver convicção pela transformação, pela vida transformada pelo Evangelho. Convicção social, essa última parte aqui, fala do bem-estar comum, também da dedicação altruísta, daqueles que servem a Deus. Isso é bom, a Bíblia fala que nós precisamos também ajudar o nosso próximo. Não é só orar e dizer assim, vai, Deus te abençoe. Se está doente, precisa do remédio. Se está com fome, precisa de comida. Se está para baixo, precisa de uma palavra de carinho, de conforto, uma palavra de Deus. O bem-estar comum, alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não foi por acaso que nós encontramos instruções para o bem-estar espiritual em 2 Timóteo 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e também aliviar o sofrimento humano, promovendo o bem-estar social também entre os irmãos. Tiago diz, se nós vemos um irmão com fome, doente, e não socorrer, que adianta a fé sem as obras? A fé sem obras é morta. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência, injustiças. Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. As mazelas sociais têm origem no pecado. E o evangelho também ameniza a dor e o sofrimento humano quando também agimos no social. Isso é bom. Dedicação altruísta, isso é maravilhoso, não é isso? O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, 1 Tessalonicenses 2,6, parte B, assim, sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu trabalho e manteve-se ali para não ser pesado também aos irmãos. Ele disse, ainda que tivéssemos o direito como apóstolos, mas agimos assim porque julgamos ser melhor. Mas encontramos em outra parte Paulo também recebendo salários da própria igreja. A gente tem registro disso aqui na Bíblia. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja, porque Paulo ele era um homem muito ajudador, muito socorrista também nessa área. E Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério, mas nunca deixou de mostrar sua convicção e de incentivar outros a permanecerem firmes, convictos e inabaláveis na fé em Cristo Jesus. Paulo é o nosso exemplo de apóstolo. Ele disse, sede, pois, meus imitadores,
Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, realmente, Paulo podia falar assim porque ele dava exemplo, certo? Que Deus em Cristo te abençoe, professor. Reúna seus alunos e discuta melhor isso aí, esses assuntos bons, maravilhosos que nós temos tido nessa lição. Não só a lição de hoje, né? Mas as lições anteriores. Inclusive, nós temos aqui playlists em nosso canal que vocês podem visitar nossas playlists e rever nossas aulas passadas, tá bom? Deus em Cristo continue abençoando a todos. Nosso muito obrigado, nosso carinho a todos aí, obrigado pelos 835 inscritos. Nós agradecemos a Deus por vocês estarem conosco, ajudando a levar a mensagem da palavra de Deus a outras pessoas e o ensino bíblico da Escola Bíblica Dominical. A todos, nosso muito obrigado. Não deixem de deixar aí o seu comentário. E você que não é inscrito ainda, porque eu percebo aqui nas estatísticas que nem todos que visitam nossos canais são inscritos. Então, inscreva-se no canal, tá certo? Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador, Deus bendito, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, transmitindo, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra na Escola Bíblica Dominical, nas classes, Senhor. Assim louvamos o Teu nome porque isso é maravilhoso para nós. Que o Teu nome seja engrandecido, glorificado, exaltado. Que o Teu nome, Senhor, receba toda a honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre os alunos, sobre os organizadores da EBD, professores, superintendentes, secretários, todos que trabalham na EBD, Senhor. Que a Tua palavra enche nossos corações e possam formar o nosso caráter cristão cada vez mais sólido, caráter sólido para a Tua vinda gloriosa. Pedimos as Tuas bênçãos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.